Olá, bem-vindo de volta a esse canal. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para a apresentação das tabelas no seu trabalho de conclusão, dissertação ou tese. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora de dezenas de trabalhos de conclusão e o meu objetivo com esse canal é simplificar a tua jornada acadêmica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para ser notificado sobre os próximos vídeos, pois nas próximas semanas eu estou programando muito mais conteúdo sobre a BNT, que eu sei que vocês adoram. Vai ter vídeo sobre citações, sobre referências, também vai ter conteúdo sobre procrastinação para você que deixa tudo para a última hora, sobre organização para estudo, sobre medo de apresentar em público. Já se inscreveu? Então vamos lá para o vídeo de hoje. A norma ABNT que fala sobre apresentação de tabelas em trabalhos acadêmicos é a NBR 14.724 de 2011. Nessa norma, a ABNT refere que as tabelas têm que estar padronizadas conforme o IBGE. Então, tudo que eu vou ensinar na aula de hoje vai estar contido na publicação Normas de Apresentação Tabular do IBGE, 8ª edição. E antes de a gente ir para o computador fazer a tabela de fato, eu quero só esclarecer uma dúvida muito comum, que é uma dúvida que eu também tinha quando eu estava na graduação, que é a diferença entre tabela e quadro. Então, na tabela, a nossa informação principal vão ser números, enquanto no quadro, muitas vezes a gente vai ter palavras ou frases. Então, um exemplo muito comum de quadro para ilustrar para vocês é quando a gente tem uma revisão sistemática e a gente faz aquela listagem dos artigos que foram incluídos na revisão. A gente vai ter o nome dos autores, o local, número de participantes, métodos, resultados principais, e tudo isso vai estar dentro de uma estrutura parecida com a de tabela, mas para a ABNT isso é chamado de quadro e segue uma norma de ilustrações. Na aula de hoje a gente vai falar apenas sobre tabelas, então vamos lá para o computador, vamos abrir o Google Docs e vamos ver como é que a gente faz. Criei um documento em branco aqui no Google Drive para fazer do zero com vocês, e aqui em inserir tabela, eu vou selecionar aqui o número de quadradinhos correspondente ao número de colunas e depois ao número de linhas. Não se preocupem que depois a gente pode inserir mais linhas ou mais colunas ou excluir clicando com o botão direito. Então aqui a gente vai ter inserir linha acima, abaixo, coluna à esquerda ou à direita, excluir linha, excluir coluna. Vou inventar algumas informações para depois a gente trabalhar na formatação dessa tabela juntos. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que geralmente nessa primeira coluna a gente tem informações mais extensas, então a gente precisa de mais espaço e aí os alunos costumam vir aqui e ir puxando essas linhas uma a uma e aí fica uma coluna maior do que a outra, fica geralmente muito feio. Então o que vocês fazem? Vocês pegam e selecionam todas as outras colunas, exceto a primeira, e vocês vão clicar com o botão direito em cima dessa seleção e vão vir em propriedades da tabela. E aqui em coluna, selecionem largura da coluna e venham aumentando aqui os centímetros até ficar na melhor distribuição para o conteúdo de vocês. Seguindo adiante, a gente vai para tamanho de letra. E a ABNT e o IBGE falam que a letra das tabelas tem que ser menor do que o tamanho do texto, que é um tamanho 12, e que tem que ser uniforme, o que quer dizer que a gente vai seguir o mesmo tamanho de letra para todas as tabelas do trabalho. Usualmente, o mais frequente é que se use o tamanho 10, mas podem usar 11 se vocês acharem que a estética do trabalho de vocês fica melhor, e não usem uma letra menor do que 9, porque senão a leitura do trabalho vai ficar muito comprometida, vai ser muito difícil de ler. O espaçamento das informações dentro da tabela é diferente do restante do trabalho. Selecionem todas as linhas e colunas, e aqui em espaçamento vocês vão selecionar espaçamento simples, é um espaçamento de 1. Quanto ao alinhamento das informações dentro de cada uma das células da tabela, o IBGE não traz nenhuma orientação. No final do documento, eles trazem uma série de exemplos, e nesses exemplos a gente percebe algumas variações, mas o mais comum é que no cabeçalho da tabela as informações estejam centralizadas, na primeira coluna, exceto a primeira linha, as informações estejam alinhadas à esquerda e que os números estejam alinhados à direita. A fonte vai ser a mesma do texto, então se vocês estão escrevendo em Arial, usem Arial também nas tabelas, ou Times New Roman no texto e também nas tabelas. A próxima etapa é a formatação das bordas da tabela, e eu sei que essa é uma dúvida da maioria dos alunos, principalmente quando o trabalho está sendo feito no Google Docs, porque aqui a gente não tem essa funcionalidade tão intuitiva, tão fácil, a gente tem que fazer uma adaptação que já eu vou mostrar para vocês. Antes só vamos ver quais são as regras. Então o IBGE, ele padroniza que na tabela a gente deve ter borda no topo da tabela, separando o título do cabeçalho, na base da tabela, separando a última linha de informações do rodapé, e uma linha interna que separa o cabeçalho das demais informações da tabela. Então nenhuma borda para demarcar colunas e nem para separar linhas internas. E para formatar essa tabela
tabela de acordo com as regras no Google Docs, primeiro a gente vai selecionar toda a tabela, todas as células da tabela. A gente vai clicar em largura da borda e escolher 0. Aí vocês vão ver que todas as bordas da tabela sumiram. Então a gente vai selecionar apenas a primeira linha, clicar nessa flecha aqui no final, selecionar esse quadrado que possui borda apenas em cima, e aí vocês deixem a linha selecionada, não cliquem em nada, e vão vir novamente aqui na largura da borda, e dessa vez vocês vão escolher a largura 1. E aí sim, agora quando a gente clicar fora, vocês vão ver que apareceu essa linha superior. E agora a gente vai fazer a mesma etapa, o mesmo caminho, mas selecionando a borda de baixo. Então, a gente seleciona a primeira linha, clica na flechinha, clica no quadrado que tem apenas a borda inferior, vai lá na largura da borda e seleciona 1. E vamos fazer a mesma coisa na última linha, selecionando também a borda inferior e largura 1. Certo, pessoal? Bordas prontas, vamos adiante. Agora a gente vai adicionar um título para essa tabela. O título ele tem que estar na parte superior da tabela, ele pode estar centralizado ou ele pode estar justificado e alinhado com as bordas da tabela. E ele tem que começar apresentando qual é a numeração dela, de acordo com a ordem que ela vai ser citada no texto. Esse título ele tem que ser autoexplicativo. O que significa? Se um leitor tiver acesso à tabela de vocês sem poder ler o restante do texto, ele tem que entender do que essa tabela se trata. Outras regras importantes é que esse título ele tem que ter a localização espacial do estudo. Então, esses dados que estão sendo apresentados, eles são do Brasil, são de algum estado, de alguma cidade, de alguma instituição. Isso tem que estar ao final do título e também a localização temporal. Qual foi o ano ou o período de tempo desse estudo? O título da tabela vai estar na mesma fonte do texto e vai estar em letra tamanho 12, assim como o restante do texto. Outra regra que a BNT traz é que essa tabela ela tem que ter sido chamada, apresentada no texto. Então, no parágrafo anterior, geralmente, a gente vai trazer o nome dessa tabela, então, tabela com T maiúsculo e um número, e a gente vai dizer do que ela se trata e quais são as informações principais dela. E aí, cuidado para não ser redundante, vocês não precisam trazer todas as informações da tabela, vocês não precisam trazer os números da tabela, vocês vão trazer um resumo. Então, o que tem de principal? Se vocês fizeram estatística, quais foram as análises que tiveram diferença significativa, o que foi maior, o que foi menor, o que tem de mais relevante, vocês vão apresentar e aí depois, logo em seguida no texto, vai vir a tabela para o leitor poder, então, ver os detalhes, ver os números e como que isso aconteceu. E por fim, nós teremos o rodapé. E aí o IBGE traz que tem que ter a fonte, então, da onde que a gente está tirando essas informações? Foi a gente mesmo que produziu, de acordo com os resultados do nosso estudo, aí a gente vai colocar a fonte própria. Se os dados dessa tabela são retirados de algum outro documento, a gente tem que trazer aqui a referência desse documento. Se vocês usaram qualquer abreviatura na tabela, e aí a BNT, ela sugere que não se coloque abreviaturas, mas a gente sabe que às vezes é difícil, é muita informação, então a gente acaba tendo que usar abreviaturas, e aí aqui embaixo no rodapé a gente precisa explicar o que aquela abreviatura significa. E depois, quanto às notas, a gente vai ter dois tipos de nota. Notas gerais, que é quando a gente precisa explicar algo que se refere a toda a tabela, e aí a gente vai escrever aqui embaixo, nota, 2 pontos, e explicar, e as notas específicas, que é quando a gente está trazendo alguma informação que se refere a alguma coluna da tabela, ou alguma linha, ou alguma célula específica. Então a gente vai colocar entre parênteses o número 1, aonde a gente está tentando trazer essa nota específica, e no rodapé a gente vai repetir o número 1 entre parênteses e dizer o que isso significa. E é isso, pessoal, tabela pronta, linda, seguindo todas as normas da ABNT. Se esse conteúdo foi útil para você, não deixe de conferir outros vídeos sobre formatação ABNT do canal e te vejo no próximo vídeo.